A história costuma apresentar os números como algo neutro, ferramentas para medir, contar, organizar o mundo. Símbolos frios, precisos, incapazes de mentir. Mas essa visão é moderna e profundamente enganosa. Houve um tempo em que os números não explicavam a realidade. Eles governavam. Antes de serem usados para calcular, eles eram temidos. Antes de serem ensinados, eram ocultados. Antes de serem escritos, eram transmitidos sob juramento. E no centro dessa transformação, entre o número como mistério e o número como dogma, surge um nome que atravessou os séculos envolto em silêncio: Pitágoras. Para a maioria das pessoas, Pitágoras é apenas uma fórmula, um triângulo, uma equação ensinada na escola, repetida mecanicamente, esquecida logo depois. Mas isso é uma caricatura, uma versão domesticada, um resíduo inofensivo de algo que foi, em sua origem, profundamente perturbador. Porque Pitágoras não foi apenas um matemático, ele não foi apenas um filósofo, ele não foi apenas um pensador curioso tentando entender o mundo. Pitágoras fundou algo muito mais perigoso. Ele fundou um culto, um grupo fechado, hierárquico, silencioso, regido por regras rígidas, onde o conhecimento não era compartilhado, era controlado. E o que esse grupo acreditava não era apenas estranho, era radical. Eles acreditavam que tudo, absolutamente tudo, podia ser reduzido a números. A alma, o corpo, o cosmos, a música, o destino, a ordem social. Mas não números como você os conhece hoje, não algarismos, não símbolos no papel. Eles acreditavam em números como entidades vivas, princípios eternos, forças invisíveis que estruturam a realidade desde antes do nascimento dos deuses. Para os pitagóricos, compreender um número não era aprender algo, era tocar algo sagrado. E tocar o sagrado sem preparação era considerado um risco. Pitágoras nasceu na ilha de Samos, no século VI a.C., um mundo ainda sem fronteiras claras entre ciência, religião e política. Um mundo onde viajar significava absorver crenças, rituais e visões de mundo inteiras. Ele viajou muito: Egito, Mesopotâmia, talvez a Pérsia, talvez além. E é nesses lugares que ele entra em contato com algo que mudaria tudo. Não apenas matemática avançada, mas tradições iniciáticas. Sacerdotes que ensinavam por símbolos, conhecimentos transmitidos apenas a poucos, ideias que não podiam ser registradas, apenas memorizadas. Pitágoras não volta dessas viagens como um homem comum, ele volta transformado. E ao chegar ao sul da Itália, na cidade de Crotona, ele não abre uma escola, ele cria uma ordem. Para entrar no círculo pitagórico, não bastava curiosidade. Era preciso renunciar à vida anterior, entregar bens, aceitar o silêncio, obedecer. Os iniciados passavam anos sem poder falar, apenas ouviam, observavam, memorizavam. Não porque o mestre fosse cruel, mas porque, segundo eles, a palavra mal usada corrompe o conhecimento. E o conhecimento, para Pitágoras, não era libertador por natureza, era instável e, nas mãos erradas, destrutivo. Há relatos de que membros do grupo eram proibidos de revelar certos ensinamentos sob pena de morte. Outros dizem que aqueles que traíam o juramento eram considerados mortos em vida, apagados, excluídos da memória coletiva. Não se constrói esse tipo de estrutura em torno de algo trivial. O que Pitágoras ensinava não era apenas difícil, era considerado perigoso. Um dos princípios centrais do culto pitagórico era a ideia de que o número é anterior à matéria. Isso parece abstrato, mas as implicações são profundas. Se o número vem antes da matéria, então o mundo físico não é fundamental. Ele é consequência, uma manifestação imperfeita de uma ordem invisível. Nesse modelo, a realidade não é algo que se descobre, é algo que se decifra. E decifrar implica hierarquia. Nem todos podem, nem todos devem.
Essa visão cria uma divisão radical entre os que sabem e os que apenas vivem, entre os iniciados e os profanos, entre os que compreendem a ordem e os que apenas obedecem a ela sem saber. O próprio modo de vida pitagórico refletia isso. Eles seguiam regras alimentares rígidas, evitavam certos alimentos não por saúde, mas por simbolismo. Alguns relatos dizem que era proibido comer feijão, não por gosto, mas porque o feijão representaria o caos, a mistura, a indistinção. Outros dizem que era porque acreditavam que almas transitavam por ele. Não importa qual versão é verdadeira, o que importa é o padrão. Tudo era símbolo, tudo tinha significado oculto, nada era aleatório. Até a música. Pitágoras descobre, ou sistematiza, a relação matemática entre sons. A harmonia musical passa a ser vista como prova concreta de que o universo obedece a proporções numéricas. Mas essa descoberta não traz conforto, ela traz uma conclusão inquietante. Se a música é número e o cosmos é música, então o universo inteiro é uma estrutura matemática em constante vibração. Uma ordem perfeita, indiferente à vontade humana. Nesse ponto, algo começa a ficar claro. Pitágoras não estava tentando explicar o mundo, ele estava tentando alertar. E isso é profundamente desconfortável, porque se tudo obedece a leis numéricas eternas, então o livre-arbítrio é no mínimo limitado, talvez ilusório. E se o destino pode ser expresso em proporções, então talvez ele possa ser previsto, ou manipulado, ou temido. Não é coincidência que os pitagóricos acreditassem na transmigração das almas. A alma não morre, ela circula, retorna, obedece a ciclos. E ciclos, mais uma vez, são números em movimento. A morte deixa de ser um fim e passa a ser um padrão. Esse tipo de visão muda tudo. Muda como se vive, muda como se obedece, muda como se governa. Porque quem acredita conhecer a estrutura invisível do mundo passa a se sentir autorizado a impor ordem sobre os outros. A história tradicional costuma tratar o pitagorismo como uma curiosidade filosófica, uma etapa exótica da Grécia arcaica, mas os registros mostram algo diferente. O grupo pitagórico teve influência política real, interferiu em decisões da cidade, criou alianças, criou inimigos, e isso levou a consequências. Há relatos de perseguições, de incêndios, de execuções, de revoltas populares contra os pitagóricos. O motivo oficial era político, mas talvez o problema fosse mais profundo. Talvez o que assustava não era o poder externo do grupo, mas a ideia que ele carregava. A ideia de que o mundo não pertence aos homens, pertence aos números. E que quem entende os números, entende algo que os outros jamais verão. Pitágoras, curiosamente, não deixou nenhum texto escrito. Tudo o que sabemos vem de discípulos, relatos fragmentados, tradições tardias. Isso não é um detalhe irrelevante, é exatamente o que se espera de um conhecimento que não deveria circular livremente. Quando algo não é escrito, ele não pode ser confrontado, não pode ser corrigido, não pode ser democratizado. Ele permanece vivo apenas dentro do círculo. E talvez seja por isso que, séculos depois, os números foram libertados de sua aura sagrada, transformados em ferramentas, esvaziados de mistério. Talvez tenha sido uma reação, uma tentativa de neutralizar algo que em sua origem era excessivamente poderoso. Mas nem tudo desapareceu. Algumas ideias sobreviveram, camufladas, diluídas, reembaladas. E quanto mais se observa a história do pensamento ocidental, mais difícil fica ignorar uma sensação incômoda. Talvez os números nunca tenham deixado de governar, apenas deixaram de admitir isso abertamente. E talvez Pitágoras não estivesse tentando explicar o mundo, talvez estivesse tentando alertar. À medida que se aprofunda no pensamento pitagórico, torna-se evidente que os números não eram vistos como simples ferramentas de cálculo. Eles eram tratados como estruturas fundamentais da realidade. Para Pitágoras e seus seguidores, o mundo não era governado por acaso, vontade divina imprevisível ou decisões humanas isoladas. Ele obedecia a uma ordem fixa,
anterior a qualquer ação humana. Essa ordem era numérica. Cada número possuía um significado específico, não apenas matemático, mas moral e cosmológico. O 1 representava a origem absoluta. O 2 simbolizava a divisão, o conflito e a separação. O 3 indicava equilíbrio e mediação. Esses valores não eram metáforas poéticas, mas princípios reais que organizavam o universo. Nada existia fora dessa lógica. Essa visão transforma completamente a relação entre o homem e o mundo. Se tudo é número, então tudo pode ser classificado, organizado e hierarquizado. Não apenas objetos, mas comportamentos, escolhas, vidas inteiras. A ordem deixa de ser uma construção social e passa a ser percebida como uma lei natural incontestável. Quem entende essa ordem acredita possuir acesso a algo superior. Quem não entende passa a ser visto como desajustado. No centro desse sistema estava a tétrade, o número 4, representado por um triângulo de pontos. Para os pitagóricos, a tétrade era sagrada, eles juravam por ela. Não juravam por deuses com rosto humano, mas por uma estrutura matemática. Isso revela algo fundamental. O sagrado, nesse sistema, não era pessoal nem compassivo, era impessoal, abstrato e rígido. A ordem não escuta pedidos, ela não se sensibiliza, ela simplesmente se impõe. Essa lógica se estendia à alma humana. A alma não era única nem definitiva, ela era parte de um ciclo, reencarnava, retornava, ajustava-se. Cada vida era uma tentativa de alinhamento com a ordem numérica do cosmos. O erro não era punido por um Deus irado, mas corrigido pelo próprio sistema. Isso cria uma ética extremamente dura. Não há espaço para exceção. Não há perdão no sentido tradicional. Há apenas consequência. Dentro da comunidade pitagórica, essa visão se traduzia em disciplina absoluta. O grupo funcionava como uma ordem fechada. Havia rígidas regras sobre alimentação, comportamento, fala e até gestos cotidianos. Não se tratava de saúde ou bem-estar, mas de alinhamento simbólico. Tudo tinha significado, nada era neutro. Um comportamento fora do padrão não era apenas um erro pessoal, era uma ameaça à harmonia coletiva. Relatos antigos indicam que membros podiam ser expulsos por transgressões aparentemente simples. Fazer perguntas inadequadas, falar fora de hora ou quebrar rituais estabelecidos era suficiente para ser excluído. O sistema não tolerava ruído, a harmonia exigia conformidade. Essa estrutura revela que o culto aos números não era libertador, era regulador. Os números funcionavam como um mecanismo invisível de controle. Quando se acredita que o universo inteiro obedece a uma ordem perfeita, qualquer desvio passa a parecer perigoso. O corpo humano, nesse contexto, era visto como imperfeito, um receptáculo temporário. A verdadeira realidade estava além do físico, na ordem invisível. Isso cria uma separação clara entre a vida concreta e o ideal abstrato. Quando o mundo material perde valor, o sofrimento humano tende a ser relativizado. A dor deixa de ser tragédia e passa a ser ajuste necessário. Essa lógica também se manifesta na obsessão pitagórica pela pureza. Certos alimentos eram proibidos, não por razões práticas, mas simbólicas. Certos comportamentos eram evitados porque representavam desordem. A vida cotidiana se transformava em ritual constante. Cada ação precisava estar em harmonia com o cosmos. Esse tipo de pensamento gera vigilância permanente. O indivíduo passa a se auto-observar o tempo todo, com medo de sair do alinhamento. Não há descanso psicológico, não há neutralidade. Tudo comunica algo ao universo. Um dos aspectos mais inquietantes surge quando essa ordem começa a falhar. Descobertas matemáticas que não se encaixavam na ideia de harmonia perfeita passaram a ser tratadas como ameaças. A noção de números irracionais, proporções que não podem ser expressas de forma exata, abalava o sistema inteiro. Algo que não fecha, algo que não se ajusta, algo que rompe a ideia de perfeição.
Essas descobertas não foram celebradas, foram ocultadas, tratadas como conhecimento perigoso. Há relatos de que sua divulgação foi vista como traição interna, porque admitir imperfeição no sistema significava admitir que o universo não era totalmente controlável. Um sistema baseado em ordem absoluta não sobrevive bem à incerteza. A tentativa de impor uma estrutura perfeita nasce do medo do caos. Os números não são adorados apenas por sua beleza, mas porque prometem controle. Controle sobre o destino, sobre a morte, sobre o desconhecido. Mas esse controle é ilusório. Quanto mais rígida a ordem, mais violenta se torna sua ruptura. A história da comunidade pitagórica termina em conflito, revoltas, perseguições, mortes. O grupo se desfaz, mas suas ideias permanecem. Elas influenciam a filosofia, a ciência, a mística e a forma como o Ocidente passa a enxergar o mundo. Os números deixam de ser abertamente sagrados, mas continuam sendo tratados como fundamentos invisíveis da realidade. O maior legado de Pitágoras talvez não seja um teorema, mas a ideia de que existe uma estrutura oculta governando tudo e que apenas alguns têm acesso a ela. Essa ideia atravessa séculos. E ao observar suas consequências, torna-se difícil ignorar uma conclusão inquietante. Quando a ordem passa a valer mais do que a vida, quando a harmonia se torna mais importante que o humano, o resultado raramente é equilíbrio, é submissão. Quando o pensamento pitagórico começa a se espalhar além do círculo fechado da Irmandade, algo sutil acontece. A matemática deixa de ser apenas contemplação do cosmos e passa a funcionar como instrumento de autoridade. Quem domina a linguagem dos números passa a ocupar uma posição privilegiada, não apenas intelectual, mas moral. Porque se o universo obedece a uma ordem fixa, então quem compreende essa ordem acredita saber como as coisas devem ser. Essa transição é silenciosa, mas profunda. Os pitagóricos não se viam como filósofos comuns. Eles se viam como guardiões de uma estrutura invisível. Acreditavam que suas decisões estavam alinhadas com a própria lógica do cosmos. Isso justificava intervenções na vida coletiva. Política, educação, leis e comportamento social passam a ser interpretados à luz da harmonia numérica. A justiça deixa de ser debate, passa a ser cálculo. Relatos indicam que membros da escola pitagórica chegaram a ocupar posições de poder em algumas cidades do sul da Itália. E quando isso acontece, a ordem abstrata começa a se impor sobre a realidade concreta. A complexidade humana é reduzida a proporções. O imprevisível se torna intolerável. O diferente passa a ser visto como erro. Essa visão cria uma hierarquia rígida entre aqueles que compreendem e aqueles que apenas vivem. O saber deixa de ser compartilhamento e se transforma em filtro de acesso. Não é apenas conhecimento, é distinção. Um código interno que separa iniciados de não iniciados. E todo sistema fechado tende a endurecer. A ideia de que o mundo é governado por uma estrutura matemática perfeita não admite contestação. Questionar a ordem é questionar o próprio cosmos. Discordar deixa de ser opinião e passa a ser desvio. Isso cria um ambiente onde o pensamento crítico é sufocado não pela força bruta, mas pela convicção absoluta. Quando alguém acredita possuir a chave do universo, ouvir o outro se torna desnecessário. Outro elemento inquietante surge na relação entre número e corpo. Para os pitagóricos, o corpo era visto como fonte de desordem. Paixões, desejos, impulsos eram ruídos que afastavam o indivíduo da harmonia. O ideal era o domínio completo de si mesmo. Mas esse domínio não era equilíbrio emocional, era repressão. O silêncio imposto aos novatos, as regras alimentares rígidas, a vigilância constante sobre gestos e palavras revelam uma tentativa de apagar o espontâneo. A vida deveria ser corrigida até se ajustar à forma ideal.
E quando a forma ideal se torna mais importante do que a experiência humana, o sofrimento deixa de importar. Essa lógica também molda a relação com o erro. Não há espaço para aprendizado gradual. O erro é sinal de desalinhamento profundo, e o desalinhamento ameaça o grupo inteiro. Por isso, ele deve ser eliminado rapidamente, seja pela exclusão, seja pelo silenciamento. A comunidade se protege da dúvida. Mas há um problema estrutural nisso tudo. A realidade não obedece perfeitamente à abstração. O mundo insiste em escapar. O acaso existe, o imprevisível acontece. E quando isso ocorre, o sistema precisa reagir. Ele pode se adaptar ou pode endurecer. Os pitagóricos escolheram endurecer. Descobertas que ameaçavam a ideia de perfeição numérica foram tratadas como perigos morais. A matemática, que deveria revelar a verdade, passa a ser filtrada. O conhecimento deixa de ser busca e se transforma em dogma. Nesse momento, a ordem deixa de ser explicação e passa a ser instrumento de poder. Esse padrão não é exclusivo dos pitagóricos. Ele se repete sempre que um sistema afirma ter acesso à estrutura última da realidade, seja por números, deuses, leis naturais ou ideologias. O resultado é semelhante. Quem controla a narrativa da ordem, controla o comportamento. A diferença é que aqui a autoridade não vem de um rei ou de um deus visível. Ela vem de algo muito mais difícil de questionar: a lógica. E a lógica, quando absolutizada, pode se tornar tão opressiva quanto qualquer tirania. O colapso da comunidade pitagórica não ocorre por acaso. Revoltas populares surgem justamente contra essa tentativa de impor uma ordem abstrata sobre a vida cotidiana. O povo não se rebela contra números, se rebela contra o uso deles como justificativa para exclusão e controle. Violência explode, a escola é perseguida, muitos são mortos. Mas as ideias sobrevivem. Elas se deslocam, se transformam, se refinam e passam a operar de forma ainda mais discreta. Porque uma vez que a ordem numérica deixa de ser culto explícito e passa a ser fundamento silencioso, ela se torna muito mais eficaz. Já não exige fé declarada, apenas aceitação. Aceitação de que existe uma estrutura correta. Aceitação de que alguns sabem mais. Aceitação de que o mundo deve se encaixar, mesmo quando dói. Pitágoras desaparece da história envolto em versões contraditórias. Assim como o Heródoto, ele não deixa um fim claro, mas sua ausência não encerra sua influência. Pelo contrário, a ideia de que o universo possui uma ordem oculta, acessível apenas a poucos, continua operando no fundo da cultura ocidental. Às vezes como ciência, às vezes como mística, às vezes como ideologia, e sempre como poder. Porque quando alguém diz compreender a estrutura invisível do mundo, não está apenas descrevendo a realidade, está dizendo quem deve obedecer a ela. Com o passar do tempo, Pitágoras deixa de ser um homem histórico e se transforma em algo mais difícil de definir. Não um filósofo comum, não apenas um líder religioso, mas um ponto de convergência entre ciência, misticismo e poder simbólico. Quanto menos sabemos sobre sua vida real, mais suas ideias se espalham, silenciosas, persistentes, quase invisíveis. Esse apagamento não é um acidente. Tudo o que sabemos sobre Pitágoras vem de discípulos, séculos depois. Não há textos escritos por ele. Não há uma doutrina original preservada. O que resta são fragmentos, reconstruções e ecos. E isso cria uma situação peculiar. Uma das ideias mais influentes da história ocidental nasce sem um autor verificável. A ordem sobrevive sem rosto. E talvez seja exatamente isso que a torna tão eficaz. Porque quando uma ideia não pertence mais a um indivíduo, ela se torna estrutura. Ela se infiltra em escolas, sistemas políticos, modelos científicos, crenças religiosas.
Deixa de ser questionada porque passa a ser tratada como fundamento, algo que sempre esteve ali. O pensamento pitagórico não desaparece com a destruição da Irmandade. Ele reaparece no platonismo, na geometria sagrada, na música, na arquitetura, na ideia de que o belo é aquilo que obedece à proporção correta. Reaparece na crença de que o universo é legível, desde que se saiba a linguagem certa. E essa linguagem continua sendo o número. A matemática passa a ser vista como neutra, objetiva, acima de disputas humanas. Mas essa neutralidade é ilusória, porque toda estrutura pode ser usada para organizar ou para excluir, para explicar ou para justificar. A harmonia, quando imposta, deixa de ser harmonia, torna-se norma. Ao longo da história, essa lógica se repete. Sistemas que afirmam revelar a ordem do mundo acabam determinando como as pessoas devem viver dentro dele. O caos é tratado como erro, a diferença como falha, o imprevisível como ameaça, e o ser humano reduzido a variável. O mais inquietante é perceber que essa visão nunca desapareceu. Ela apenas mudou de forma. Hoje, raramente falamos em números como entidades sagradas, mas continuamos acreditando em sistemas invisíveis que prometem explicar tudo. Algoritmos, métricas, padrões, modelos. Estruturas que afirmam prever comportamento, otimizar decisões, corrigir desvios. A linguagem mudou. A lógica permaneceu. Pitágoras talvez nunca tenha imaginado esse futuro. Ou talvez tenha. Talvez tenha percebido cedo demais que quem controla a estrutura controla o fluxo, que quem define a ordem define o possível. E talvez por isso sua figura tenha sido cercada de silêncio, segredo e reverência. Porque certas ideias são mais seguras quando não são totalmente expostas. No fim, não importa se Pitágoras foi um gênio, um místico, um manipulador ou tudo isso ao mesmo tempo. O que importa é o que ficou. A noção de que existe uma ordem profunda governando o mundo e que essa ordem pode ser compreendida, aplicada e usada. A pergunta nunca foi se o universo é matemático. A pergunta é: quem decide o que fazer com isso? Porque quando números deixam de ser apenas ferramentas e passam a definir valor, verdade e destino, eles deixam de ser neutros. Passam a observar, a classificar, a julgar. O culto pode ter acabado. A irmandade pode ter ruído. O mestre pode ter desaparecido. Mas a ideia permaneceu. Silenciosa, elegante, implacável. E talvez o verdadeiro legado de Pitágoras não seja a harmonia das esferas, mas a descoberta de que a ordem, quando aceita sem questionamento, pode ser tão perigosa quanto o caos. Porque o caos assusta, mas a ordem convence. E aquilo que convence raramente pede permissão.